Eu não vou prometer, eu vou pedir o apoio do torcedor. Professor Paulo, seja bem-vindo aqui ao Esporte Resenha. Obrigado, eu que agradeço aqui a presença de vocês, para mim é uma satisfação estar participando aqui com vocês. E aí, faltando um pouco mais de 20 dias, para o início desse campeonato tão desejado pelo Fluminense, Como é que está essa preparação? Está indo bem, Nós conseguimos trazer atletas que vinham de competições estaduais. Então os atletas, 95% chegaram assim já numa questão física a nível de biotipo, um percentual de gordura interessante, porque geralmente quando você inicia uma pré-temporada, às vezes tem essa preocupação, mas a maioria chegou num estado físico legal, interessante. Então agora estão sendo lapidados, isso falando da parte física. Mas nós já tivemos aí 2 jogos treinos contra a equipe amadora, que isso aí fazia parte do planejamento, justamente porque essa fase inicial da preparação ela é um pouco preocupante. Então os jogos treinos tem que ser simplesmente para a gente começar a desenhar uma equipe titular e também já começar a avaliar quem está melhor, aquele que está se adaptando dentro daquilo que a gente tem planejado. Da sua primeira passagem para essa, o senhor percebe que mudou muito? A nível estrutural, muito. O Joia da Princesa, em questão de gramado, continua o mesmo, em perfeitas condições, é campo de Série A de brasileiro, Mas a questão estrutural do centro de treinamento, quando eu passei aqui em 2017, a gente ia treinar em Santo Estevão, que é uma cidade aqui perto, em outros lugares também, que me falha a memória agora. E a gente acabava se deslocando 1 hora para ir, 1 hora para voltar, enfim, a gente perdia muito tempo na estrada, Então hoje a gente tem um local onde a gente tem um bom campo para se treinar, a gente tem uma academia, nossa fisioterapia é aqui, o nosso refeitório é aqui. Então numa fase inicial de pré-temporada é muito importante, Dentro de campo, como é que jogam as equipes do técnico Paulo Foiani? Olha, eu prezo muito a organização, A minha equipe, isso eu falo sempre para os meus atletas, que a minha equipe ela tem que ter organização tática, com a bola e sem a bola, Tratando-se de uma equipe nova, como nós estamos iniciando agora o trabalho, isso demora um pouquinho mais para poder ter, porque isso aí é um trabalho médio e longo prazo, Então eu procuro simplificar ao máximo a minha metodologia para um fácil entendimento dos atletas, para daí gradativamente eu utilizo muito vídeos de treinamentos, de jogos treinos, dos próprios jogos, justamente para correção individual e correção coletiva, Porque tem muitos atletas que às vezes de você somente falar, ele já capta a informação. Outros atletas você precisa mostrar uma filmagem, mostrar um movimento que ele estava errando e levar para o campo de treinamento, para executar o treinamento, para ele poder chegar naquele ponto que você quer. Então, mas a minha equipe basicamente é uma equipe que sem a bola, eu gosto que a minha equipe seja muito aguerrida. Hoje, o sem a bola, ele é importantíssimo, É óbvio que a gente sabe quando se tem a bola. Num setor defensivo, eu não sou um treinador de ficar correndo muito risco, Eu gosto de jogar na zona de risco do adversário. E a zona de risco do adversário é a área do adversário, então eu sou um treinador que gosto que a minha equipe esteja a todo momento buscando a área do adversário, E que seja muito competitivo. O futebol hoje, de uns tempos para cá, ele se tornou muito competitivo, O senhor foi um meio-campista, um camisa 10. Como é que você enxerga o papel desse meio armador hoje no futebol e nas suas equipes também? Eu era número 5, eu era um 5, um caça-craque, vamos dizer, até os 25 anos, que eu tinha muito vigor físico, E com o passar do tempo você vai envelhecendo, você vai amadurecendo, você vai conhecendo outros caminhos, você vai pegando orientações de vários treinadores. Eu tive a possibilidade de trabalhar com grandes treinadores, principalmente quando trabalhei em Curitiba, no próprio Avaí.
E com o tempo você vai amadurecendo, né? Mas eu acho que independente da posição, o atleta ele tem que ter o teu comprometimento, primeiramente individual, né? Cumprir a tua função e executar a tua função da melhor maneira possível, né? E após isso, ele ter o pensamento coletivo, né? Que vai ter momentos que ele vai ter que socorrer teu companheiro do lado, né? Mas para ele poder entender isso, né? O treinamento ele é muito importante. Então, independente da posição, eu gosto muito que o atleta ele seja comprometido, né? Coletivamente, que ele faça bem a sua parte, mas que quando haja necessidade de agir coletivamente, ele tem que ter esse princípio. E essa escolha, como foi essa escolha pelo Flu? Como é que o senhor recebeu esse convite? Então, eu tinha vindo do Vietnã, estava tendo uma experiência, né, no futebol asiático. Eu joguei lá em 2008, depois tive a oportunidade de voltar ano passado. A nossa equipe conseguiu se sagrar campeã da Primeira Liga, né? Tive um problema familiar, acabei perdendo meu pai na época, enfim. Foi 2 momentos assim, de muita euforia e de muita tristeza, né? E aí nesse tempo eu retornei para o Brasil, pintou 2 situações para mim disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, mas como eu tinha ficado praticamente 9 meses fora, eu optei por ficar com a minha família, né? Com a minha mãe que acabou ficando sozinha, e justamente para dar esse suporte para ela, né? E aí eu recebi um convite, um telefonema do André e do Filemon, para que eu pudesse retornar à Feira de Santana e conhecer o projeto, né? Conhecer tudo que está sendo planejado. É o início agora, né? E a nossa conversa, ela foi muito bacana, muito interessante, assim. Sabe quando você dá liga, quando o papo é bom, quando a metodologia e o pensamento de um bate com o outro, se encaixaram, né? Então, assim, eu corri um risco, né, no sentido do que eu poderia ter trabalhado o campeonato estadual. Eu optei por ficar junto com eles desde novembro, justamente porque houve ali uma confiabilidade da minha parte e vice-versa, em comum acordo da gente iniciar ali em novembro a montagem da comissão, a montagem do elenco, para que a gente possa esse ano poder ter essa conquista, né? O Fluminense ele vem já atrás dessa primeira divisão já há algum tempo e eu sei da importância aqui do torcedor, da cidade, eles vivem o futebol, né? O rival da cidade, que no caso o Bahia de Feira, acabou descendo, né, de divisão, então nos dá mais uma oportunidade aí da gente poder ser a equipe da cidade. O torcedor sente falta disso, né? Sente falta disso. Só que a gente sabe que tem mais 9 equipes com os mesmos objetivos, com as mesmas condições, ou um pouco pior ou um pouco melhor, com um elenco melhor ou um pouco pior, enfim. Mas o objetivo de todos é igual. Todos querem subir, todos querem ser campeão. Então, assim, a equipe que se prepara mais, que tiver mais afinada, né, taticamente, tecnicamente, fisicamente, tem grandes possibilidades de conseguir esse acesso e eu acredito muito na equipe que foi montada. Uma pergunta do nosso amigo Valdinei Pereira aqui para o senhor também, vai participar com a gente. Fez uma pergunta aqui. Bom dia, Gilvan Rodrigues. Obrigado por essa oportunidade de fazer esses dois questionamentos ao professor Paulo Foiani, técnico do Fluminense de Feira. Professor, primeiro, boa sorte à frente do clube tão tradicional do estado da Bahia, que é o Fluminense de Feira. Eu queria saber do senhor o seguinte: a gente sabe do seu profissionalismo, mas a camisa do Fluminense é uma camisa que pesa muito. Como o senhor está administrando esse trabalho, esse desafio na sua carreira de fazer o Fluminense voltar à elite do futebol baiano? E a segunda pergunta é: o Fluminense fez 2 amistosos com equipes amadoras. O senhor pretende fazer algum amistoso com a equipe profissional para testar de vez a equipe do Fluminense? Valdinei Pereira, programa Falando de Esporte da GQFM. Valeu. Valdinei, obrigado pela pergunta, bom falar com você.
É inquestionável o peso da camisa do Fluminense, né? Eu trabalhei já uma vez aqui, mas trabalhei também em outros clubes que também têm a camisa pesada, né? Nós, treinadores, eu sou de uma nova geração, eu também, quando trabalhei como atleta, a intenção sempre é de chegar no mais alto, né? Então, como atleta, eu tive a oportunidade de jogar 5 Série A de brasileiro, Série B, enfim. Foi o meu ápice da carreira, enfim, como treinador eu também almejo, né? E para isso acontecer, quando isso acontecer, eu também estarei encarando grandes torcidas, grandes pressões, enfim. Então nós que vivemos do meio, a gente já está acostumado e adaptado a isso, principalmente eu que tenho sonho e almejo chegar em grandes clubes, né? Ou até mesmo elevar o Fluminense a um grande patamar, que esse é o nosso também maior objetivo, né? A respeito dos jogos treinos, como eu expliquei, dentro da nossa programação era justamente fazer 2 jogos treinos com 2 equipes amadoras nessa fase inicial. Provavelmente na quinta-feira talvez a gente esteja indo para Salvador para poder fazer um jogo treino contra os atletas que não jogarem contra o Botafogo na quarta-feira da Copa do Brasil. Justamente vai ser um confronto já de um nível bem mais elevado, né? Justamente para a gente poder tá testando algumas situações, mas mesmo a gente ter feito 2 jogos treinos contra a equipe amadora, o resultado foi o que menos importou. Era começar da cancha para esses atletas, ampliar um pouco mais o campo, porque na fase inicial a gente começou na fase micro, com trabalhos mais de campo reduzido, enfim, agora nessa fase, faltando aí 18 dias para começar a competição, a gente já ampliou, né, a nossa metodologia, a nossa forma de trabalhar. E contra o Vitória é um teste, né, bem mais forte e é importante isso, né? Mas o resultado é o que menos importa. O que eu quero é dar ritmo de jogo, dar condição de jogo para esses atletas, e é importante a gente enfrentar, ter um confronto de alto nível como nós vamos ter. Hoje dentro do futebol, quem são suas referências ali como treinador? A maior referência para mim é Dorival Júnior, né? E o Rogério Ceni. São 2 pessoas que eu admiro muito. Primeiro o Dorival Júnior no sentido de humildade, de pessoa, de ser humano. Eu tenho um relacionamento com ele assim, de amizade desde 2015, né? Quando eu fiz um estágio com ele de 15 dias no Santos, hoje ele na seleção brasileira, ele continua sendo a mesma pessoa, respondendo mensagens a todo momento, sempre quando você tem uma dúvida. E a respeito do nível de trabalho dele, a gente nem precisa explanar, né? Hoje, em 2 anos atrás eu participei, não 1 ano e meio atrás eu participei de um podcast, quando a seleção ainda vinha naquela transição de trazer um treinador ou não, eu dei minha opinião que para mim o Dorival já estava pronto, por tudo que ele já construiu, por tudo que ele já fez, né, no futebol. Mas Deus, ele tem os seus planos, né? Ele foi para o Flamengo, levantou, reergueu o Flamengo. Ele saiu do Flamengo com uma situação que o torcedor não queria que ele saísse, né? Se a gente for olhar a torcida do Flamengo é gigantesca. Ele veio para o São Paulo, ele conseguiu reerguer o São Paulo, reestruturar o São Paulo. E é outra torcida também gigantesca. O torcedor ficou muito triste com a saída dele, então ele tem uma torcida do Flamengo gigantesca torcendo por ele, uma torcida do São Paulo gigantesca torcendo por ele. E garanto para você que todos os lugares que ele passou, Santos, Ceará, enfim, se a gente for falar, a carreira dele aqui é longa, eu garanto que tem muita gente, muito brasileiro torcendo por ele. Então, ele é a minha maior referência. E o Rogério, a gente teve a oportunidade de fazer o curso em 2018 da CBF, e aí acabou gerando uma amizade. Um cara simples, um cara que eu não tenho palavras também para poder falar sobre a pessoa, sobre o ser humano que ele é. Às vezes nas câmeras não demonstra isso, mas quem tem a oportunidade de conhecê-lo verdadeiramente é um cara espetacular e vem fazendo grandes trabalhos também, né? E eles são minhas referências. Tenho aprendido muito com eles. A gente está chegando ao final. O que é que a gente pode esperar desse Touro do Sertão? Olha, a gente tem trabalhado muito forte. Eu sou um treinador que quero chegar, que quero vencer, que quero ter conquista.
E nada se conquista sem trabalho árduo, sem entrega. Então eu tenho cobrado muito dos atletas, cobrado muito da minha comissão, cobrado muito da diretoria para que nos dê esse suporte, né? Porque a gente sabe que a caminhada, entre aspas, no meio do futebol, ela é curta, por ser 2 meses e meio, 13 jogos até o objetivo final, brigar pelo título, só que ela é muito rápida. Então eu tenho falado para os meus atletas que a cada dia e cada oportunidade que a gente tem de treinamento, nós temos que aproveitar ao máximo, para que quando iniciar a competição, são jogos quarta e domingo viagem, aí não tem como você fazer mais nada, são somente ajuste, vídeo, né? Então o que a gente pode prometer é muita entrega, né? E na minha primeira entrevista, um repórter também aqui da cidade, Miro Nascimento, perguntou para mim o que eu prometia para o torcedor, né? Daí eu fiz outro, eu falei, eu não vou prometer, eu vou pedir o apoio do torcedor. Nossa cidade aqui tem 600 mil habitantes, o torcedor do Fluminense, ele vive o Fluminense, está um pouco triste, está um pouco acanhado, porque está um pouquinho fora do cenário há um bom tempo, mas é importante a presença do torcedor, que ele possa vir nos unir, né? Um time forte se faz com uma comissão, com uma direção primeiro, que são nossos líderes, uma comissão, um bom grupo, um forte grupo, e o principal é o torcedor. Sem um torcedor, o futebol não teria graça. Então é importante que o torcedor tenha essa consciência e vá ao estádio para nos prestigiar, e que junto a gente pode chegar no nosso objetivo. Professor, eu quero te agradecer por ter aceitado participar aqui do Esporte Resenha. Desejar todo sucesso aí nessa caminhada. Conta comigo sempre. Galera, o Esporte Resenha dessa semana vai ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta. Beijão!